Olá, boa noite a todos. Eu sou Gabriel Moraes Medeiros, editor da Ofícios Terrestres Edições, e a gente está aqui no segundo encontro, na segunda conversa com o professor Fábio Mariano, e hoje ele vai falar com a gente sobre o direito à literatura reconsiderado, forma literária, identidade, democracia e outras questões. O encontro da semana passada se centrou em discussões sobre o mundo público, o mundo e o público, estudantes na era digital e noções de autonomia e liberdade. Esses encontros, esses mini-cursos aqui, são motivados pelo edital 24 de 2022, projeto Abaixo da Bandeira, pelo qual a Ofícios Terrestres Edições foi contemplada. Abaixo da Bandeira é um livro de contos que já está em fase final aí de impressão gráfica, e essas ações, essas discussões a respeito de literatura, sociedade, cidadania, fazem parte também do escopo temático que esse livro traz consigo. E a gente vai fazer também eventos de lançamento desse livro, e vai ser bastante interessante, como já está sendo. Agradeço demais a presença de vocês aqui, pessoal que estava na semana passada e aqui compareceu novamente. Para quem vai assistir posteriormente, tá, pelo YouTube, essa conversa com o professor Fábio, também quando vocês assistirem, deixe o seu comentário na gravação, porque é um conteúdo público para ser veiculado aí como continuamente pelas pessoas, já que o Fábio tem muita coisa a acrescentar para a gente. Pessoal, antes de passar a bola aqui para o Fábio, eu vou fazer um rápido anúncio. Nós temos, desses minicursos aqui, 6 encontros, né? Esse é o segundo. O segundo módulo, o Fábio deu o primeiro, né? Com as aulas 1 e 2, com as conversas 1 e 2. Eu falo aula porque a gente está acostumado com essa nomenclatura, mas quanto mais participações, melhor, né? Quanto mais conversas, melhor. Mas esse é o primeiro módulo que o Fábio está dando, que se encerra hoje. Depois, posteriormente, vai haver emissão de certificado para vocês, tudo certinho. E na quinta-feira agora começa o segundo módulo, que é comigo, e eu vou falar sobre a estrutura da narrativa, a estrutura dos contos, já entrando na parte da forma do livro que eu, o Fábio e o Wisner Fraga escrevemos, o Abaixo da Bandeira, que passou nesse edital do PROAC, que motiva esses minicursos, né? Então, para concluir aqui o meu recado e não tomar muito tempo do professor Fábio, eu vou deixar o link aqui no chat, se vocês quiserem e puderem se inscrever. O primeiro encontro vai ser essa sexta-feira, e eu vou falar sobre como ler e como escrever contos, a estrutura da narrativa curta. E na semana que vem, na quinta-feira, contos sobre estados de exceção, influências de Abaixo da Bandeira. O estado de exceção é uma das linhas temáticas, né, do nosso livro de contos Abaixo da Bandeira, que é um livro dividido em 3 partes. Vem os contos do Fábio Mariano no começo, depois os meus e depois o Wisner Fraga. A última parte vai ser, esse último módulo dos nossos minicursos vão ser com o Wisner Fraga, e ele vai falar com vocês sobre aspectos mais práticos da escrita de conto. Como que você submete um livro de conto para um edital público, como foi o caso do PROAC. O Wisner tem bastante experiência na área de literatura, na área de prêmios literários, ele é um escritor já com muito respaldo nisso, é uma leitura constante aqui que eu e o Fábio fazemos, né? Então, eu convido vocês a participarem, se puderem, claro. Quem não participar, mas participou do módulo do Fábio, ganha certificado também, não tem problema. Mas se puderem, vai ser uma alegria contar com vocês. Então, encerro aqui, já passo para o Fábio e vou deixar o link no chat aqui a sequência, tá bom? Tem mais uma pessoa entrando aqui. É isso aí, pessoal. Boa noite, obrigado. Fábio, obrigado mais uma vez. Bom trabalho e conversa a nós. Aí, com licença. Obrigado, Gabriel. Eu que agradeço. Queria só fazer uma pequena correção, uma recomendação e dar um aviso. Vou começar pelo aviso. Gente, hoje eu tô um pouco gripado, né? Então, se minha voz estiver um pouquinho estranha, se não estiver conseguindo falar,
Se eu começar a falar e der uma paradinha, precisar tomar uma água, vocês já sabem, né? Eu tô aqui, me cuidei o dia inteiro, fiquei quase sem falar o dia inteiro, para que eu pudesse estar inteiraço aqui hoje, né, para nosso segundo encontro. A recomendação que eu vou fazer é que vocês, né, sigam adiante com os módulos 2 e 3 do minicurso. Acredito que, principalmente para quem se interessa pela área de literatura, vai ser muito, muito legal, e aí recomendo que vocês também conheçam as obras do Gabriel e do Wisner, né? São dois escritores que eu admiro muito. O Gabriel, eu até me sinto pouco à vontade para falar e ao mesmo tempo à vontade demais, né? Porque a gente trocou as primeiras coisas que escreveu, assim, a gente se acompanha desde o começo das carreiras. Eu costumo brincar que o primeiro livro dele, né, o Andrômaca 40 Semestres, e o meu primeiro, o Gelo dos Destroyers, são livros siameses, né? Um de poesia, um de contos. Então, assim, o Wisner é um escritor que depois eu conheci, cuja obra eu também em cuja obra eu também mergulhei bastante. Gosto muito de um livro dele chamado Abismo Poente, e saiu pelo Ofícios Terrestres, um livro nos quais ainda não consegui colocar minhas mãos que estão fora do país, que é o Usufruto de Demônios, mas conheço muito, né, do trabalho do Wisner, e aí deixo a recomendação para vocês também de fazer os minicursos e entender com eles, né? Podem ter certeza que a gente sabe muito e muito bem o que está falando. E com isso, a pequena correção, eu vou tentar chegar até a ideia do direito à literatura, mas eu não sei se a gente vai conseguir chegar até ela. Da maneira como eu planejei, vocês viram que eu já mandei para vocês os slides no e-mail que veio com o link dessa sessão. Vocês vão ver que eu fiz um pouco de reorganização, né? Então a gente tem aqui esse roteiro. Esse era para ser o roteiro da primeira aula, mas eu acabo me estendendo um pouco, né, nas coisas. E, e aí, então, eu fiz uma separação. Coloquei como título da primeira aula o livro e as relações que ele estabelece, né? Pensando objetivos da formação de leitores, que foi o que a gente fez na aula passada. E aí, passando rapidamente, a gente passou pelas relações possíveis e eu tinha certeza que eu tinha corrigido esse S aqui, perdão. Formar leitores é edificante. Passamos por isso aqui. Eu corrigi no outro arquivo, é verdade. Corrigi num arquivo, salvei no outro, gente, perdão. Passamos pelo formar leitores é edificante. Eu lembro que você corrigiu ao vivo aqui. Então, é que quando eu corrigi, eu tinha salvo o arquivo para apresentar no desktop e um arquivo na pasta do abaixo da bandeira. E aí eu corrigi no da pasta e não corrigi no desktop. Hoje eu estou abrindo o da pasta. E aqui, então, na aula 2, a gente vai falar um pouquinho mais do mundo e do público, né? Quem que são esses nossos estudantes que a gente quer formar como leitores? Como as noções de autonomia e liberdade interferem no nosso planejamento, e falar do lado mais prático, pedagógico, né? Dar um pouco de exemplos práticos de sala de aula, que acho que também sempre é importante, né? Tinha dito para vocês que essa primeira sessão ia ser mais teórica, e que na segunda a gente entraria um pouco mais nos âmbitos da prática. Vou combinar com vocês que vai ser mais ou menos assim. Nos primeiros 40 minutos eu vou ser bem teórico, né? E aí depois, a partir daqueles primeiros 45 minutos, talvez, aí a gente já vai começar a entrar em questões mais de sala de aula mesmo, tá bom? Queria começar retomando uma pergunta da última sessão. Na última sessão, a Júlia deixou uma pergunta para a gente sobre a educação estética, como promover essa educação estética, né? E eu fiquei aqui pensando e lembrando de alguns exemplos, e lembrei de uma entrevista que vocês encontram facilmente, se vocês procurarem no YouTube, né? Elis Regina, Jogo da Verdade. Vou até deixar aqui.
Porque o Jogo da Verdade era um dos vários programas, né, que passava na TV no formato de entrevistas. Acho que o programa mais próximo a ele hoje é o Roda Viva. Mas o Jogo da Verdade geralmente era feito com um apresentador, dois entrevistadores e com perguntas que vinham via. A pessoa gravava na rua, né? E fazia as perguntas e às vezes gravava com pessoas, né, de destaque, assim. Né? E eu acho um recurso muito rico para a gente pensar cultura e para a gente pensar cultura brasileira. Algumas dessas entrevistas, né? A entrevista da Elis no Jogo da Verdade, a do Caetano Veloso, que se eu não me engano é no Vox Populi, que ficou super famosa com aquele meme dele falando, nossa, como você é burro, né, pro crítico que faz a pergunta para ele, que é o Geraldo Meirink. Mas a entrevista toda vale muito a pena. E acho bastante interessante, né? A do Belchior também no Vox Populi. E lembrei, né? Tenho percorrido essas entrevistas, porque vou trabalhar um pouco com música brasileira nos próximos meses, mas tendo percorrido essas entrevistas, eu lembrei da Elis falando num dado momento, se não me engano, não vou chutar o minuto aqui, porque eu esqueci de anotar de cabeça. A entrevista é curta, tem 40 minutos, e ela fala da qualidade, ela está comentando qualidade musical, né, qualidade composicional, e num dado momento ela fala, e eu achei muito curiosa essa fala, às vezes eu me pego assoviando coisas que um tempo atrás eu não assoviaria. Né? E aí a gente até pode discutir essa questão, mas o que está implícito quando ela fala isso, quando ela diz isso, dentro do âmbito de uma conversa sobre qualidade musical, é que há uma necessidade de uma certa disciplina para que você se eduque esteticamente. Há uma necessidade de se manter em contato com o que é considerado para ela, e que ela coloca de maneira muito clara ali, música de boa qualidade, em oposição àquilo que talvez não tenha tanta qualidade, né? Por que eu trago isso? Porque acho que primeiro isso coloca algumas questões interessantes. A gente pode pensar nesse conceito de qualidade, como é que ele se forma, o que ele é. Mas também é interessante pensar, e aí por isso que é sempre legal a gente olhar o contexto e não isolar as coisas, né? Boa parte da entrevista, vocês vão perceber que a Eli está falando das forças do mercado, que ela está falando da maneira como o dinheiro determina algumas coisas, como as gravadoras fazem pressão sobre os artistas e como os artistas têm a necessidade de se organizar para resistir a isso, né? Para que possam produzir com a qualidade, com a noção de qualidade que eles acreditam que seja a viável, a interessante. Né? E aí, nesse sentido, eu trago isso de volta para a pergunta que a Júlia fez, para a gente pensar um pouco que promover o que a gente está pensando aqui como educação estética, e eu quero propor uma visão um pouquinho, né, particular disso, não significa impor uma ideia de bom gosto aos alunos, mas significa ter que entender o conjunto de forças que é exercido para que os alunos gostem de um determinado tipo de produto cultural. E o livro entre esses produtos. E, portanto, para a gente conseguir promover uma educação estética, a gente precisa de uma estratégia que consiga atravessar a fronteira que esse produto cultural enfrenta. E aí, para a gente pensar essas fronteiras, a gente não pode ignorar o mundo no qual esses alunos estão inseridos, né? E aí, deixando completamente claro, o que eu estou chamando de fronteira aqui? Lembra que a gente falou um pouco da relação da relação com o livro a partir de uma perspectiva de consumo?
a forma mais segura de você garantir que o consumo se repita é você repetir a fórmula, né? É claro que isso tem desgastes e tem pequenas variações. No entanto, é importante a gente pensar que essas variações, e quando eu estou pensando numa ideia de fórmula, eu estou pensando em algo mais ou menos controlado. E eu estou usando instrumentos para criar esse controle. Instrumentos estéticos, instrumentos mercadológicos, instrumentos sociais, né? E aí, o que eu quero dizer com tudo isso? Que, para além da fronteira daquilo que os alunos são estimulados a consumir e conhecer, existe uma infinidade, uma riqueza muito grande. E acho que parte do nosso papel na formação de leitores, na educação estética dos alunos, não é impor a eles aquilo que a gente imagina que seja o, o correto, aquilo que a gente imagina que seja o de grande valor, mas é provocar os critérios de valoração que são reforçados diariamente para eles, de modo que eles consigam se abrir para o que está além da fronteira. Faz sentido isso? Maravilha. Legal. Queria mais uma vez agradecer, Júlia, pela pergunta, que foi muito rica e permitiu fazer essa introdução, né? Que eu acho que buscou aí um elemento enriquecedor para a discussão. Né? Então, obrigado mais uma vez. Gente, lembra, falei para vocês, né, que eu fico olhando aqui para o lado, porque meu caderninho de anotações fica aqui do lado. Então, eu vou ticando as coisas e vou colocando. Ainda nesse âmbito da experiência estética, eu quero dar um exemplo bastante claro, né? A gente fala muito hoje da velocidade, da aceleração tecnológica e de como essa velocidade condiciona a experiência estética, e aí eu estou usando experiência estética aqui pensando a experiência dos nossos estudantes com a arte, com a literatura. A gente vê esse discurso hoje penetrando oficinas de criação literária, por exemplo, né? Oficinas que falam sobre romance, em que as pessoas dizem, hoje não se pode escrever um romance de 500 páginas, de 600 páginas, porque ninguém vai ler, as pessoas querem um livro mais rápido. Ora, o fato de as pessoas quererem não quer dizer que eu preciso fazer o que as pessoas querem, né? Mas também tem algo aí que eu acho que a gente não pode perder de vista, que num mundo em que os livros são todos pequenos, escrever um livro grande, e óbvio, né, não só por ser grande, mas propor uma experiência de um livro grande é propor um tipo de relacionamento diferente. Propor coisas que estão fora da fórmula é propor um tipo de relacionamento diferente. Né? Nossos alunos estão muito acostumados, nossos estudantes estão muito acostumados, e a gente vive num mundo em que isso é um costume, e por isso que eu sempre lembro da Elise falando, eu me pego assoviando coisas que eu não assoviaria, em que a velocidade, né? E aí vamos entender o que eu estou querendo dizer com velocidade aqui. A gente pega um filme que tem 1h40, né? Que é uma duração padrão, assim. Um filme do Michelangelo Antonioni tem 1h40, um filme é, que a gente vai assistir hoje no cinema talvez tenha também 1h40. Tem filmes grandes, 3 horas, enfim. Vamos pegar dois filmes que tem 1h40. A quantidade de acontecimentos na tela é isso que eu estou chamando de velocidade. E aí, muitas vezes você quer mostrar um filme mais antigo, você quer mostrar um filme que não é feito de acordo com certos padrões, que a gente associa muito com Hollywood, mas também hoje com os estúdios de produção com Netflix, etc, etc, e não mais só produtos americanos. Mas existe uma proposição de uma velocidade narrativa. E isso, a hora que a gente mostra para os nossos alunos um filme que trabalha com outro tipo de velocidade narrativa, isso causa um choque. Aqui a gente tem dois caminhos: o caminho da rejeição e o caminho de uma
valoração de uma experiência estética diferente, de uma apreciação de uma experiência estética diferente, né? Eu já vou chegar em como a gente sai de um para o outro, né? Porque, enfim, a gente não controla a reação dos alunos, mas queria que a gente tivesse em mente que quando a gente fala da educação estética e das experiências estéticas, esse é um exemplo, né? A velocidade da narrativa, o tamanho, aquilo que a gente fala do aluno não ficar com uma atenção muito tempo, né? O que a gente está propondo está dentro de um contexto, dentro de um momento de mundo. E aí, que momento de mundo é esse, né? Eu sempre gosto de começar discussões educacionais olhando para o educando. E aí tem um texto que eu sempre releio, eu sempre volto a ele, eu sempre gosto dele, que é um texto, tá na bibliografia que está aqui ao final dos slides, que é um texto do Winnicott, né? E esse texto, de uma maneira muito simples, mas também muito elegante, o Winnicott diz que o grande problema do adolescente é que ele está vivendo um processo para o qual ele quer uma resposta, no entanto, a resposta só vem com o tempo. Né? Por quê? Porque é a fase de transição. Ele só vai ter, né, o fim dessa angústia com a transição quando a transição terminar. O problema é que ele não está afim de esperar. Né? Por quê? Porque ele está vivendo uma angústia. Quem vive uma angústia não está afim. Ah, não, tá bom. Você fala, não, sua angústia vai acabar daqui a um ano. Tá bom. Não é assim que a gente lida. Ao mesmo tempo, isso torna suscetível tanto o adolescente quanto quem está em volta dele, isso torna atrativas as falsas soluções, né? O que é uma falsa solução? É algo que você oferece para o adolescente dizendo que aquilo vai resolver a angústia, quando na verdade você sabe que a única coisa que vai resolver essa angústia é o tempo. Né? Dessa perspectiva, o que o Winnicott propõe é que essa angústia é parte do processo psíquico dele, é saudável, né? Mas que a gente tem que monitorar. Que a gente tem que monitorar no seguinte sentido: a gente não pode deixar ela se deteriorar em algo que se volte contra o próprio adolescente. E por que eu acho que, né, por que eu gosto de partir daí? E aí, né, tem um outro teórico que eu gosto bastante, que é o Jung, e o Jung dá muita ênfase aos processos de individuação e fala sobre como os processos de individuação têm um lugar central na personalidade e nas angústias envolvidas com a personalidade humana, né? Quando eu combino essas duas ideias e olho para o meu pro adolescente, né? O que eu percebo? Eu percebo que eu tenho que tomar cuidado. Primeiro, reconhecer essa angústia. Segundo, tomar cuidado com as falsas soluções que o adolescente pode procurar e que eu posso tentar oferecer, né? E lembrar que esse é um processo de construção, que esse é um processo que o adolescente está vivendo, no qual, ao mesmo tempo em que ele está angustiado e que ele está procurando essas saídas fáceis, ele também é capaz de agregar novos parâmetros e novas ideias de maneira saudável, né? Para constituir esse processo dele de individuação. E aí, por que eu falo disso? Porque aí a gente tem que olhar para o adolescente, para esse adolescente, com esses riscos e com essa fase e com esse processo que ele está vivendo, no mundo no qual a gente vive. E o mundo no qual a gente vive, e aí vou partir de um outro teórico aqui para falar desse ponto 2, é um mundo no qual a tecnologia ocupa um papel discursivo central. Eu não estou dizendo que a tecnologia seja mais importante agora do que ela foi em outros momentos, porque isso seria
lê mal o conceito de tecnologia. O que eu estou dizendo é que existe um discurso sobre a tecnologia que é bastante dominante e que tem um apelo muito grande na esfera pública, em geral. Aí não estou falando só dos adolescentes, estou falando da esfera pública em geral. Antes de eu avançar para o ponto 2, deixa eu parar. Fez algum sentido? Tem alguma dúvida? Deixa eu perguntar aqui, né? Tá tudo bem? Seguimos? Joia. Lembrando que vocês podem sempre digitar as coisas aqui no chat. Se quiserem abrir o microfone e fazer perguntas também, como fizeram na aula passada, fiquem à vontade, né? A gente vai trocando aqui. Gente, para falar de tecnologia, eu queria trazer as ideias de um teórico chamado Yu Hui, né? Ele é de Hong Kong e acho que eu tinha mostrado para vocês quando eu fica borrado aqui o fundo e eu não consigo mostrar direito. Tá na bibliografia de vocês, né? Esse livro se chama Tecnodiversidade. O Rui é um teórico que está pensando como o ser humano se relaciona com a tecnologia e como o discurso sobre a tecnologia influencia essa relação. Ele cunha um conceito que é o conceito de tecnodiversidade, né? E para que ele cria esse conceito? Para que a gente possa entender a maneira como ele vê problemas no discurso sobre a tecnologia, tal qual ele é apresentado para a gente. Qual é o discurso dominante sobre a tecnologia, na visão dele? É a ideia de uma sincronização universal e de uma marcha adiante. Então, o desenvolvimento tecnológico ele é uma necessidade das sociedades, mas o mais importante, o desenvolvimento tecnológico tem um sentido e uma direção. Sentido aqui, gente, na acepção da física da palavra, tá? Lá quando você fazia vetor, o vetor tem um sentido. Então, para o Rui, o desenvolvimento tecnológico ele tem um sentido e uma direção no discurso dominante. E esse sentido e essa direção são dados pelos países que puxaram esse desenvolvimento tecnológico tal qual eles modelaram, pelas nações dominantes da Revolução Industrial, né? E das significativas ondas posteriores. Então, ele fala muito da China, ele fala muito dos Estados Unidos, ele fala muito das nações europeias, mas o que ele está dizendo para a gente é que existe uma ideia de sincronização mundial. E às vezes a gente mesmo se pega falando, né? Poxa, por que tal coisa em tal lugar é muito mais fácil do que aqui? Por que fazer tal coisa é possível em outro lugar e não é possível fazer aqui? Vou dar um exemplo bem prático para vocês. Por que no Brasil é possível pagar as coisas com Pix e ou pagar uma coisa com um cartão por aproximação e colocar uma senha? E nos Estados Unidos tem lugares que eu tenho que assinar o recibo e eu não consigo fazer Pix, né? Por que eu tenho que preencher o formulário à mão se no outro lugar eu posso fazer pela internet? E se a gente pensa nessas questões pequenas, comezinhas, e se faz sentido, é claro que é bem-vindo o desenvolvimento de uma tecnologia que facilite para aquela sociedade, que facilite para os seus membros. O Rui quer que a gente dê um passo atrás e que a gente entenda que outras sociedades desenvolveram outras tecnologias no sentido de formas de utilizar a técnica para se relacionar com o mundo e que nessa ideologia de sincronização tecnológica, essas outras tecnologias são atropeladas. E aí, sendo brasileiros, nós temos um exemplo muito interessante quando a gente pensa na tecnologia pensada pelos povos indígenas na gestão da floresta versus o tipo de tecnologia de preservação da floresta que vem a reboque da compensação dos danos causados pela industrialização.
São formas diferentes e são tecnologias diferentes de se relacionar com o meio. O que o Rui está dizendo para a gente é que a gente tem que tomar cuidado quando a gente acha que essa sincronização é neutra. Quando a gente acha que simplesmente porque uma coisa envolve uma quantidade de tecnologia, de desenvolvimento tecnológico dentro de uma linha de pensamento, isso necessariamente significa que, ao desenvolver essa tecnologia no dia a dia, eu estou atendendo às necessidades daquela sociedade. Então ele não está, né? Acho que é importante a gente pontuar, ele não está dizendo a tecnologia é uma coisa ruim, não é, não é em absoluto, não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é que existem outras abordagens da tecnologia e que há um discurso dominante sobre ela. E que com esse discurso a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Não sei se faz sentido até aqui. Vai lá, Léo. Oi, boa noite. Fez totalmente sentido e isso me fez lembrar uma coisa muito legal que eu vi numa aula. Eu joguei no Google para ver o nome certinho, mas eu não achei. Mas basicamente é uma instalação artística que teve num lugar e mostrava dois tipos de arquitetura, de construção. Eram dois pilares e um era basicamente com tecnologia assim, indígena, então era tipo tepa de pilão e tudo mais. E o outro era concreto e aço. E ai, eu queria muito achar a imagem, mas eu não tô achando. E era assim, muito legal. Porque mostrava as duas lado a lado, tipo, como iguais, não no sentido que, nossa, uma é melhor que a outra, uma é pior que a outra, que são realmente contextos diferentes. Enfim, acho que é um exemplo legal porque o que você estava comentando. Se eu achar aqui, eu mando o nome depois. Por favor, Léo, manda sim. Obrigado, viu? E acho que é interessante a gente pensar, né, gente, sempre, né, que a gente discute esse tipo de questão, surge o perigo da gente não considerar os benefícios de um avanço tecnológico. Não é isso não é disso que se trata. Trata-se, no entanto, de olhar para esse avanço tecnológico com um olhar cauteloso e entender que não existe uma linha e um sentido único para os desenvolvimentos tecnológicos. É que a gente tem outras trajetórias de desenvolvimento tecnológicos correndo por fora e que a sincronização tecnológica exigida por países que implantam seus processos econômicos pode se tornar agressiva do ponto de vista da trajetória daquela tecnologia. Né? E aí, por que eu estou falando disso? Eu estou falando disso porque os desenvolvimentos tecnológicos, principalmente quando eles se traduzem em coisas acessíveis, e principalmente quando se traduzem em coisas acessíveis, que parecem quebrar barreiras, que parecem oferecer vantagens, isso sempre reveste, quando isso acontece, nessa configuração acontece, ela reveste um objeto de uma espécie de aura de atratividade que acho que dá para reconhecer muito naquela frase, né? A tecnologia é boa, depende de como você usa. Né? Percebe que nessa frase a gente está falando que só existe uma tecnologia. A gente está colocando a tecnologia como se ela fosse uma coisa só. Né? E é justamente contra isso que o Rui está discursando. Não existe uma tecnologia. E pensar que um avanço tecnológico, por ser um avanço tecnológico, é bom por si só, significa pensar que tem uma trajetória só. Quando, na verdade, você tem outras trajetórias concorrentes. E uma trajetória pode apagar as outras. E é esse processo de apagamento que ele não quer que aconteça. E isso, né, pensar que essa marcha tecnológica não é neutra, que ela vem imbuída de interesses,
faz a gente pensar muito, né, nos conflitos que existem hoje entre governos e as big techs, né, aquelas empresas de alta tecnologia que dominaram fatias de mercado enormes, que se colocaram em posições muito difíceis de controlar do ponto de vista de governos, né? E que a gente viu com a reação das big techs ao projeto de lei das fake news no Brasil. Acho que todo mundo deve ter ficado sabendo, né, das mensagens aí, né, que circularam do Telegram, do Google, né, falando que o projeto podia piorar a internet. Eu acho que isso é uma fratura que expõe que não existe neutralidade. O desenvolvimento tecnológico ele não é neutro. E aí, para falar dessa não neutralidade, né, para que a gente não confunda essa não neutralidade com as intenções dos criadores, porque não é só nesse sentido que elas não são neutras. Eu queria trazer, falei tanto dela na aula passada, não consegui chegar no livro dela. Queria trazer o livro da Letícia Cesarino, que, gente, foi assim a leitura mais impactante que eu fiz nos últimos 2 anos, com bastante tranquilidade em termos de teoria social, assim. Esse é um outro, né, um livro do Mark Fisher chamado Realismo Capitalista, mas a gente chega lá. O livro da Letícia Cesarino, O Mundo do Avesso, é um livro que não tem nada a ver com educação na proposta dela, tá? Ela tá falando que de verdade política na era digital. Então ela vai pegar 2 estudos de caso. Um estudo de caso é o da propagação de fake news relacionadas à política e o outro, o da propagação de fake news relacionadas à vacina. Né? E ela vai fazer um estudo aprofundado a partir do ponto de vista, o principal teórico que ela vai usar aqui, né, como base, é um cara chamado Gregory Bateson. Né? O Bateson é de uma família de cientistas e o pai dele era um grande divulgador e pesquisador, né, é, da, da obra do Darwin. Mas o Bateson é antropólogo. E ele vai fazer parte de um grupo que vai dar origem a um ramo de estudo chamado cibernética. A gente pensa em cibernética, a gente já pensa em robô, né, integração humano-máquina. Essa parte de integração humano-máquina é fundamental para a cibernética. Mas só para dar o exemplo de você de como a coisa começou, um dos teóricos estava tentando prever comportamento dos aviões na guerra. Ele estava tentando descolar uma maneira melhor de reconhecer padrões de comportamento dos aviões de guerra. E por que a interação humano-máquina é importante? Porque se eu sou um sistema que quer derrubar o avião, me interessa se o avião virou a X graus para oeste. Porque o camarada que está lá teve essa decisão, porque o controle é de tal maneira, ou me interessa o resultado da interação das duas coisas. O que me interessa é a interação, o que me interessa é o resultado final, é o comportamento do sistema. Então você trata o avião, que é um conjunto de ser humano e máquina, como uma coisa só. Essa é a base, essa é a primeira aplicação do que a gente chama de cibernética. Então, quando a Letícia Cesarino ela não está olhando, né, modelos de criação de seres humanos híbridos. Não, o que ela está olhando são interações humano-máquina e como uma coisa age na outra como sistema. Ela fala muito no livro que ela muda a escala. E aí, gente, tem um problema. Por quê? Porque tudo que ela vai analisar a partir das plataformas. Né? Quais são as plataformas? Isso que a gente tá falando, que a gente chama de redes sociais, né? O Facebook, o Instagram, o WhatsApp, o Telegram. E o que ela vai perceber, principalmente com aquelas plataformas que são determinadas pela esquemática do feed, né?
Ou seja, por você ter uma alimentação de notícias a partir de um certo algoritmo que sugere a você determinadas coisas vindas do seu histórico de interações, o que ela vai sugerir é que, independentemente da intenção de quem criou, essa interação com as plataformas, ela não é neutra. O formato, o desenho das plataformas não é neutro. Ele favorece um determinado tipo de comportamento. Tá fazendo sentido até aqui? Legal. Qual que é o problema dessa coisa não ser neutra? E aí, gente, vamos lembrar. A Letícia é antropóloga. E o Bateson, que, né, é o teórico que em quem ela está se apoiando muito aqui, é antropólogo também. E o que ele vai analisar em uma das obras mais importantes dele? Ele vai analisar o comportamento de determinados indivíduos de uma sociedade quando eles rompem com o pacto social. Quando eles rompem com aquele que era o conjunto principal. E o que ela vai encontrar aqui, a partir dos achados dele? Ela vai encontrar padrões de comportamento que se alteram quando você tem e se retroalimentam quando você tem esse tipo de ruptura. Qual que é o problema que ela vai ver nas plataformas? São, né, duas coisas muito importantes. O problema é que as pessoas começam a tratar a plataforma como também fonte de informação. E não é para menos. Afinal, uma das coisas que é interessante no uso das plataformas é a gente poder compartilhar. E lembra aquilo que eu falei da tecnologia como boa a priori por ser acessível? Por dar acesso? As plataformas me dão acesso a me conectar com pessoas com quem eu não me conectaria. E isso cria uma atribuição na minha cabeça àquilo como fonte de informação. E aí você pode pensar assim, tá, mas é só eu resistir a isso e eu lembrar que não é uma fonte de informação. O problema é que aí você tem uma série de criações de informação nas plataformas. Então você tem o Facebook, o Instagram da Folha de São Paulo, você tem. E aí você vai falar, Casé, você está falando que isso é um problema? Não! O que eu estou dizendo é que é um problema eu achar que não é uma fonte de informação. Porque você percebe que ela se coloca num lugar no qual ela é também uma fonte de informação? E aí, isso bagunça o meu reconhecimento da fonte de informação. Basta vocês pensarem nos últimos anos quanto teve gente se dedicando a combater desinformação nesses lugares. Se tinha gente se dedicando a combater desinformação nesses âmbitos, é porque esses âmbitos eram vistos como fonte de informação. E é aí que entra o problema da estrutura da plataforma. Por quê? Porque a estrutura da plataforma é feita para manter a sua interação. Esse é o negócio da plataforma. A plataforma quer manter a sua atenção. E aí, muitos talvez estejam reconhecendo aqui algumas das ideias que aparecem lá naquele documentário Dilema da, né, aquele docudrama, né, o Dilema das Redes. E a Letícia vai buscar que a lógica que acabou sendo usada na estruturação das plataformas e que, né, tem a ver com o comportamento humano, ela existe há muito tempo. E é a lógica do que a gente chama de corrida ao fundo. Tabloide.
Gente, a ideia de que o tabloide, a revista de fofoca, o programa de fofoca e de violência, a ideia de que essas coisas vendem e vendem bem, ela não é de hoje. E o que está ligado a isso? Está ligado, né? O que ela vai buscar são os estudos que mostram como existe uma corrida, o que a gente chama de corrida ao fundo. Como cada vez mais você criando elementos que trazem mais confirmação ou choque de um determinado uma determinada forma de ver o mundo e menos ceticismo e questionamento, mais essas coisas vão atrair. E essa lógica, de novo, essa lógica não é da plataforma. O problema é que a plataforma precisava trabalhar a partir de padrões que buscam a repetição e buscam a continuação a continuidade da interação. Qual é o padrão? É esse padrão da corrida ao fundo. Então, a lógica da plataforma está estruturada em cima de algo que obviamente já existia. E aí, gente, eu acho que nesse ponto é muito importante a gente lembrar. As plataformas com as quais os adolescentes interagem são diferentes num abismo em relação às plataformas, e essa é uma grande novidade desse momento. A distância entre a plataforma que o filho usa, a plataforma que o pai usa, a plataforma que os professores usam, ela acelerou nos últimos 20 anos. A criação dessa distância acelerou. E aí a gente está tentando formar leitores em meio a isso. Faz sentido? Tá. Prometo que agora é a último mergulho teórico, né, mais hard assim. Porque o que a Letícia faz com essa informação? Lembrando, ela vai pegar pelo lado da antropologia. Ela vai tentar entender como isso afeta o comportamento do indivíduo que está na frente da tela. E aí lembra que eu falei que o fato das redes, ao mesmo tempo, serem e não serem informativas, e por outro lado, o fato delas criarem uma lógica de reprodução estruturada na corrida ao fundo, como isso bagunça a nossa cabeça? Isso bagunça para o usuário da plataforma os padrões de cognição. O que a Letícia está olhando quando ela fala disso é justamente que comportamentos que aconteciam dentro das redes extrapolam para fora e vice-versa. E comportamentos no sentido de reconhecimento de informação, no sentido de estabelecimento de cognição. Então, o que ela postula, que é até meio engraçado quando a gente lê, é que não é só o indivíduo que usa a plataforma, mas a plataforma também age sobre o indivíduo. E que aí os padrões dele de reconhecimento da verdade se ligam a determinadas estruturas que são dadas pela plataforma. Ou seja, de maneira bem simples, o fato desse cara, desse aluno, dessa aluna, se comportar de tal maneira na rede, tem impacto fora dela. E tem impacto cognitivo. Não é só o comportamento, mas é o reconhecimento do mundo, né? Das estruturas do mundo. E é aí que ela vai para os conceitos antropológicos. Por quê? Porque um dos padrões de reconhecimento que a gente tem é o padrão de reconhecimento de grupo. E aí
ela vai olhar para um momento que é o que ela vai chamar de cismogênese. Né? Cisma é separação, né? Que é, então, gênese e origem da separação. O que é a cismogênese desse ponto de vista antropológico? É um momento no qual se cria, dentro de um grupo, um racha. É um momento no qual um grupo, né, um pedaço do grupo, se separa. Só que o problema maior é que isso acontece a partir daquilo que ela chama de padrão de reconhecimento bifurcado. O que é um padrão de reconhecimento bifurcado? É quando eu entendo você como A, mas não entendo você como A igual a mim. Casé, como assim? É uma armadilha lógica, lembra muito aquela ideia do duplo pensamento, né, do double think, do Orwell. Vou usar o exemplo que ela usa, tá, gente? Que acho que é importante também. Eu te reconheço como brasileiro. O problema é que você não é brasileiro que nem eu. E como você não é brasileiro que nem eu, você não pertence aos brasileiros. Aí você fala assim, o que, Casé? Gente, não é assim, exatamente assim que se estrutura o discurso que coloca o patriotismo como a base, né, e aí falando em termos bem claros, a base do que é o que ela está analisando aqui, que é o bolsonarismo, né? Ele me reconhece, eu reconheço você como brasileiro. No entanto, se você não vota como eu, você não é mais brasileiro. E aí eu preciso te excluir, eu preciso te separar. Porque você, apesar de ser brasileiro, não é brasileiro. É isso que é o tal do reconhecimento bifurcado. E o grande problema é que eu não te reconheço simplesmente como alguém que não é. Eu reconheço você como um risco ao grupo. Então, número um, aos poucos, e esse é o processo da análise. Estou com um medo de acabar com a Letícia aqui, com as minhas palavras. Eu vou. Né? Eu começo a interagir de uma determinada maneira. Eu começo a entender o mundo de uma determinada maneira. O problema é que a partir de um certo ponto, eu passo a negar aquilo que até então era a maneira que eu tinha de construir a verdade. Gente, todas as pessoas que passaram a usar discurso negacionista, 20 anos atrás, existiam negacionistas, sim, né? E existia também. O problema é que existia um conjunto, e isso é uma das coisas que a Letícia coloca aqui, existia um que a gente chama de sistema de peritos. Né? Ou seja, um sistema ao qual a gente se referia. Esse sistema era composto das universidades, dos jornais, claro, né? Sempre com parcimônia, tá? Mas existia uma credibilidade social desse sistema. A partir do momento que você tem essa cismogênese, o sistema de verificação da verdade é colocado em xeque. E aí as pessoas que duvidam de todo esse sistema passam a buscar explicações alternativas em sistemas alternativos. Só que olha que legal. A gente tem um canal de informação no qual a notícia pode chegar via Unicamp, via Universidade Federal do Ceará, e também pode chegar via blogueiro XYZ. Que pode ser um cara super bem informado e formado, e que sabe do que está falando, e pode ser uma pessoa que só fala abobrinha.
Mas lembra que a plataforma me devolve meu comportamento? Então, quando ela vê que isso atrai meu interesse, agora ela me bombardeia. E eu encontro uma comunidade com a qual eu posso discutir isso. Isso vai tornando, na visão da Letícia, vai reforçando uma distorção cognitiva a ponto de o cara já não reconhecer o sistema de peritos tal qual ele existia. E, não reconhecendo esse sistema de peritos, o que ele faz? O que a pessoa faz? A pessoa não reconhece mais o outro como alguém digno de respeito, de diálogo. Por quê? Porque aconteceu uma cismogênese, porque aconteceu uma divisão. E essa divisão tem um lado, pode ter um lado político, mas não quero focar necessariamente no lado político. Ela pode ter um lado que tem a ver com a verificação da verdade. Tem a ver com o que a gente estava falando aqui, por exemplo, com a colocar em dúvida a eficácia, né, ou a existência de um vírus quando o sistema de perito tradicional, apoiado numa série de processos validados socialmente por muito tempo, aponta para a existência dele. Então não é que não existisse gente antes que negaria o coronavírus. É que as plataformas conseguem, pela sua arquitetura, reforçar e alimentar a crença dos que não dos que não acreditam, e mais, fazem isso despejando um tipo de conteúdo que é cada vez mais apelativo. Gente, para todos os lados, né? Que você olhe para o lado político, para o lado cultural, para o lado social. O que ela está dizendo é que não é a intenção da plataforma o que conta, é a arquitetura da plataforma. E aí o resultado disso, né? Ela termina o livro com uma citação, né? Começa o fim do livro com uma citação, né? De que os seres humanos fazem história, mas não nas condições que escolhem, né? De uma obra do século XIX, né? 18 de Brumário de Luiz Bonaparte. E aí, qual que é o problema? Quando a gente está olhando para tudo isso. O problema é que a gente tem um adolescente enfiado nisso. Né? Problema do nosso ponto de vista aqui, tá? A gente tem vários problemas, mas o problema é que... E aí, por que eu fiz todo esse caminho? Porque a gente está formando leitores, e lembra quando eu falei que a gente vai formar leitores para discutir no espaço público? A gente está formando leitores que tem como referência de espaço público também isso. Né? O bate-boca, a baixaria da internet é parte da referência do... E vamos lembrar, é como ele traz esse comportamento para fora da rede. Então, se meter a formar leitores é se meter a trabalhar com essa encrenca. Se meter a formar leitores que vão debater publicamente é ter que estar preparado para gerir quando sair uma baixaria, porque a chance de sair uma baixaria é grande. E também é ver uma oportunidade de oferecer outras formas, e aí volto para a ideia da educação estética, fornecer outras formas de se relacionar com os livros, com a informação, com a arte, com o mundo, que extrapolem essas fronteiras que agora eu, né, coloquei de uma maneira talvez mais clara, tal qual elas estão colocadas. Então, se formar leitor é encrenca, tá, gente?
Até aqui tá tudo bem? Tá. Cazé, legal. Você conseguiu me deixar meio desesperado, assim, mas até agora, né? Pergunta é como a gente vai fazer. Então, vamos lá. Gente, como é que a gente age enquanto professores neste mundo para formar leitores? Bom, vamos lembrar. A gente tem que ter os nossos objetivos muito claros. Qual que é o objetivo que eu estou colocando aqui? Formar leitores que vão levar suas leituras para o espaço público. Formar leitores que sejam não capazes de ler um livro e responder uma coisa na prova só, mas principalmente o meu objetivo aqui é que as pessoas sejam capazes de debater o que elas leem. De debater num fórum controlado, porque na educação é legal que a gente faz as coisas, né, em ambientes controlados, mas debater num fórum controlado e, portanto, podendo lidar com um monte de questões que da porta da sala de aula para fora são extremamente complicadas, da porta da sala de aula para dentro, a gente poder debater e formar. Não adianta, gente, você quer pegar um adolescente nessas condições de mundo que a gente acabou de descrever, e você quer que ele venha com o software instalado, né, na mente dele, 5.0 perfeito, sem problema, você vai ter que lidar com racismo na sala de aula, você vai ter que lidar com violência na sala de aula, violência não no sentido físico, tá? Nunca tive que lidar com isso, espero não ter que lidar. Mas você vai ter que lidar com tensões. Porque esses adolescentes vão trazer esses discursos. Só que o bom é que eles vão trazer isso dentro de um ambiente que é controlado. E dentro de um ambiente que não vamos esquecer. Funciona a partir de um pacto. Né? Eu sempre lembro de um documentário, um dos documentários mais importantes que eu vi na minha vida, porque eu lembro muito que me marcou na minha formação. Eu tinha uns 14 anos. Um documentário que chama Promessas de um Novo Mundo. Né? Era um documentário em que a premissa era bem simples. Era um judeu americano que ia para a Palestina e entrevistava crianças palestinas e judias sobre as visões deles em relação uns aos outros. Depois ele punha a molecada para brincar, não sei o que lá, e aí, num certo momento, ele conversava de novo e falava, não, mas os judeus são isso... o palestino falava, os judeus são isso, isso e isso, mas... né, esse não é. Mas o fato desse não ser não te faz questionar se os outros não são? De novo, uma premissa bem simples, né? Até um pouco ingênua de um determinado ponto de vista, mas eu lembro que me chamou um pouco a atenção de como esses ambientes controlados podem agir quando a gente pensa da porta para fora. Né? De novo, vamos resistir à ideia de que a gente tem as soluções. Vamos resistir à ideia de que a gente tem as soluções para as angústias desses adolescentes. No entanto, se o nosso ambiente puder oferecer formas deles elaborarem essa angústia coletivamente e construírem um ambiente social no qual seja possível conversar sobre as coisas, a gente está oferecendo um contra-exemplo ao que está colocado. Eu acho que da maneira mais clara que eu posso dizer é isso. E aí, gente, qual que é o papel e de novo, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Eu acho que a partir disso a gente pode pensar de várias formas. Mas qual que é o papel que eu acho que a gente tem que lembrar? Primeiro, e a Maria Cesalânia, na aula passada, me perguntou sobre os alunos dela, eu lembrei da pergunta dela para falar daqui. De onde a gente parte? E na resposta à pergunta que ela fez, eu falei, a gente parte da tentativa e erro. Principalmente quando você está pegando uma turma, você não conhece a turma. Então, vai ter tentativa e erro. Mas vamos lembrar, isso é uma regra básica, intuitiva para qualquer pacto que você faça na vida.
Você vai fazer um pacto. Quanto mais confiança você tem na pessoa, mais você está disposto a colocar. Quanto menos você tem, menos você está disposto a colocar. Então não adianta você querer começar a fazer um pacto colocando uma coisa enorme, colocando uma exigência de esforço enorme. Por isso que eu adoro começar a formação de leitor com conto. Porque se eu chego para os meus alunos, e eu já vivi a experiência, acabei de conhecer os alunos, a gente vai ler um romance de 300 páginas. No momento que eu falo o número de páginas, eu perdi uma boa parcela da sala. Né? E aí a gente, né, às vezes, né, quando eu comecei a dar aula, não sabia muita coisa, né? E aí vem aqueles recursos tradicionais que foram usados com a gente muitas vezes. Né? Você tem que ler porque vai cair na prova, você tem que ler porque é bom para você, você tem que ler porque ler é bom. Né? Se ao invés da gente forçar isso, a gente começar a trajetória com pouco, gente, a chance de um aluno se dispor a ler um livro de 300 páginas, mesmo que você divida 15, 15, 15, 15 por semana, é menor e consideravelmente menor do que você combinar com ele de ler 4 páginas para a aula seguinte. Porque aí depois você vai, né? Aí você entra no romance e tal. Beleza. Mas lembra, é um princípio básico de negociação. Você está começando uma negociação com alguém que não te conhece. A pessoa não está disposta a investir muito nisso ainda. Ela não está disposta a investir muito do tempo dela. Ela não está disposta a investir muito da energia dela, não. Então eu sempre gostei de começar com um conto, porque tem outra coisa. Vamos lembrar, essas pessoas estão ansiosas em relação ao fim dos processos. Se você propõe um romance de 300 páginas que você divide em 15 páginas por semana, mesmo que o conto que você propõe tenha 20, ao final das 20 páginas ele conclui alguma coisa. O romance vai demorar semanas para concluir. E aí é um investimento de energia diferente. Por isso, papel fundamental de quem quer fazer formação de leitores, na minha visão, curadoria. Você quer fazer formação de leitor? Legal. Primeira coisa que você vai pensar é seu objetivo. Sempre. Primeiro. Segunda coisa que você vai pensar, a partir desse objetivo, como é que eu chego lá? Volto para sua pergunta, Júlia. Educação estética. O que eu preciso entender? Eu preciso entender de onde esses alunos partem. Tem coisas que são mais óbvias do que outras para a gente. Tem coisas que são surpreendentes. Por isso, sempre vai ser tentativa e erro. No começo. Mas é super importante que essa tentativa e erro gere informações para que a gente estabeleça os próximos passos e ajuste. Eu vou pegar o conto A. O conto A tem uma linguagem. Eu posso ter dificuldades. Aí entram dificuldades práticas, né, gente? O enredo é complexo. A linguagem é uma linguagem com vocabulário ao qual eles não estão acostumados. A linguagem é rebuscada, então não é só o vocabulário, mas é também a estrutura. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar do mais familiar possível. Conforme eu estabeleço o pacto com esse familiar, eu vou progredir para o que é mais complexo. Eu vou sempre desafiar. E aí tem uma coisa que eu adoro, né? O Vygotsky fala da ideia de zona proximal de aprendizagem. Ele está falando de como existem coisas que o aluno sabe fazer, coisas que o aluno não sabe fazer, e coisas que ele sabe fazer quando ele é apoiado. Quando você cria um projeto de discussão, você está indo diretamente nas zonas proximais. Por quê? Porque você está colocando gente da mesma geração, de experiências sociais parecidas muitas vezes, que fala uma linguagem comum, para discutir um mesmo texto. Então essas pessoas têm um apoio muito grande para entender as dificuldades do texto. Nelas próprias. Claro que a curadoria depende disso. A curadoria depende de como você vai reconhecendo.
Putz, coloquei um texto, achei que os alunos iam conversar um monte, eles não conversaram nada. Eu tenho que entender por quê. E nesse sentido, gente, que eu falo que essa curadoria, ela é ativa, ela é dinâmica, ela não é escolher, né? Não é o ato de escolher, fazer um degradê, uma escadinha, que já dá um trabalho do cão, que represente todas as coisas que eu quero. Então, para mim, por exemplo, é importante que a gente leia escritoras, porque eu não quero que meus alunos saiam, né, do processo com a impressão de que o escritor é só o homem. Eu quero que meus alunos tenham contato com diferentes temáticas, diferentes discursos, diferentes lugares de viver, diferentes lugares de fala, diferentes formas de estar no mundo. Além de tudo isso, e ver como dá trabalho, de eu pensar linguagem, de eu pensar, né? Eu também tenho que pensar que às vezes no meio do caminho dá errado. No meio do caminho a coisa empaca e eu tenho que fazer uma intervenção. Voltar para um outro texto para reganhar confiança, voltar para um texto que para mim, na minha escadinha, estava antes. Então esse processo de curadoria envolvido na formação de leitores, ele parte do princípio de que, primeiro, eu tenho um objetivo, segundo, eu escalono meus textos para chegar no objetivo. Vou dar um exemplo bem prático para vocês, gente. Quase sempre, meu texto padrão de começar, porque eu acho que ele mexe com temáticas legais e tal, é A Caolha, da Júlia Lopes de Almeida. Um texto do começo do século XX, com uma linguagem super simples, tem uma temática ali que é a temática do bullying, tem um padrão de enredo que estabelece bem e mal muito bem, muito claramente. Putz, lindinho o texto, ótimo. Eu já comecei com esse texto e terminei com Guimarães Rosa, no mesmo ano. Não vou dizer que Guimarães Rosa foi um sucesso total. Foi bastante difícil. Mas, considerando que o Guimarães Rosa tem temas morais complexos, considerando que o Guimarães Rosa tem um trabalho vocabular muito complexo, né, para um primeiro ano, às vezes a gente pensa, nossa, mas um conto do Guimarães Rosa? Sim, conseguimos chegar lá. Por quê? Porque no meio do caminho a gente foi colocando diferentes etapas, né? Ali no meio tinha conto, tinha, por exemplo, o Safari Definitivo, da Nadine Gordimer, que é um conto que parte de uma experiência infantil da guerra, né? Fala de coisas muito cotidianas, mas ao mesmo tempo a narradora está manipulando as ações, né? A narradora não, a autora está manipulando as ações da narradora para que a gente entenda que ela não vê certas coisas que aconteceram. Então você tem uma complexidade estética aí que é de outra ordem. Mas você vai criando essa sensibilidade estética a partir do escalonamento. Né? Faz sentido essa parte da curadoria? Tá. Qual que é o segundo papel? Esse papel é difícil. Nossa, é difícil. E de novo, gente, batendo aqui na tecla, eu estou mostrando uma proposta. Tá? Ela não é a única, mas eu estou mostrando uma porque a gente tem o tempo de mostrar uma. Papel do professor. Uma das coisas que cria muita resistência na formação de leitores é quando você convida os alunos para discutir o livro e aí no final da discussão você vem com a verdade. Por quê? Porque isso não dá a oportunidade dos alunos de construírem pontos de vista. Lembra aquele nosso objetivo como debate público? E a figura do professor é uma figura de poder na sala de aula, é uma figura de autoridade. Então, se a gente vai propor discussão, e essa parte é super difícil, eu sei, que a gente se coça porque a gente quer falar a coisa. Mas a gente tem que partir, né, de novo, nessa proposta, a gente parte de um lugar de não intervenção. Então você propõe a discussão, o texto é tal, lembra que a curadoria já te deu um monte de trabalho. Vamos fazer a discussão desse texto? Vamos, tal dia, durante 50 minutos? Vamos, legal. O papel do professor não vai abrir a boca, a não ser que seja para mediar. E muitas vezes, depois de algum tempo,
a gente acaba escolhendo alunos para mediar. O que você vai fazer? Você vai perguntar se as pessoas têm questionamentos e colocar quem fala. Tem várias técnicas para fazer isso. O que eu vou sugerir hoje é o que eu chamo de tertúlia literária. Tertúlia funciona assim: a gente estabelece um objetivo de leitura. Então vamos lá. O conto A Caolha, da Júlia Lopes de Almeida. Estabelece uma data. Qual que é a tarefa de casa do aluno? Ele tem que ler o conto e escolher um trecho que para ele se destacou. Pode ser uma dúvida, pode ser um comentário. É isso que ele faz. Você, professor, na sala de aula, você vai fazer o quê? Você vai chamar, né? Vai permitir, quanto mais espontaneidade houver, melhor, mas no começo eu sei que é difícil ter essa espontaneidade. Você vai chamando os alunos para intervir, para ler os trechos e explicar por que eles gostaram. O seu trabalho fica aqui, ó. Seu trabalho está no seu caderninho. Você está lá e você tem que anotar freneticamente. Você tem que registrar. Além de não intervir, prestar muita atenção, você tem que registrar, porque o momento da discussão é o momento de coleta de dados. Você também tem que prestar atenção para ver se a coisa está descambando. Quando os alunos percebem, e demora um tempo, tá? Quando os alunos percebem que eles estão discutindo no mesmo patamar, eles relaxam. Quando os alunos percebem que você não vai valorizar um comentário, e é difícil, né? Você vê um comentário que você achou brilhante, poker face. Por quê? Porque a sua reação a 3 comentários de um mesmo aluno como brilhante estabelece aquele aluno como para cima da sala. Então, na tertúlia, você faz essa mediação, lembrando que se aparecer encrenca, e quando eu falo encrenca, vamos pegar o exemplo aqui do comentário violento, aí você intervém e regula o ambiente. Não de modo sai aluno tal, mas peraí, será que não tem outra maneira de você falar isso? Por que será essa? Às vezes a discussão se volta para isso, tá? Não, mas essa fala aí acho que não foi interessante. Por quê? Porque ela usa o vocabulário X, Y, Z, porque ela faz isso, isso e isso, ela expressa isso, isso e isso. E aí, de repente, né, dá um choque na comunidade. E a própria comunidade tenta se regular. E aí, gente, é super importante. Você vai anotar logo da anotação. Você vai registrar o que aparecer de importante naquela discussão para você. Por quê? Porque você não pode só escolher os textos, propor ambientes de debate e depois não fazer mais nada. Tem uma concepção que os alunos adoram usar quando você propõe alguma coisa diferente, que é a seguinte: professor, quando vai ter aula? A gente precisa, né, criar, muitas vezes, a cultura, e em alguns lugares isso é muito mais fácil, em outros lugares isso é muito mais difícil, de que uma aula que não é a aula na lousa, tal, seja também uma aula. Mas neste caso, a gente tem uma coisa especial. Por quê? Porque você tem uma tendência ao evento único. Então, essa discussão foi A, essa discussão foi B, essa discussão foi C. Para que isso não aconteça, você tem que estabelecer uma conexão. E essa conexão não se dá só através da curadoria, não. Essa conexão precisa ser explicitada. Então, depois de um certo tempo, você vai sim propor alguma atividade que retoma, usando exposição também, mas que retoma aquele conjunto de leituras que você fez. Só que sabe o que você vai usar para preparar a sua exposição? Aquelas anotações que você fez. Nada do que esteja na sua lousa deve ser totalmente sem relação com as anotações. Você tem que partir das anotações. Por quê? Porque quando você parte dessas anotações, você dá validade e, principalmente, continuidade àquela discussão que aconteceu. Você não está
montando a sua aula como algo que passa por cima da discussão. Pelo contrário, você retoma aquelas ideias e aí sim, e esse papel é um papel que confortavelmente você consegue desempenhar. Você pode propor uma sofisticação a partir da sua carga de especialista, daquelas divergências que aconteceram, daquelas ideias que apareceram. É aí que entra a nossa carga de especialistas da disciplina. Mas ela não substitui. Ela aprofunda a experiência tal qual os alunos a tiveram. Faz sentido isso, gente? Eu vou falar já de monitoramento da participação, mas até aqui tá tudo bem? Faz bastante sentido, e mesmo que você tenha dito que realmente é uma das possibilidades, que nem você falou, tipo, essa é um jeito de fazer. Tô sentindo minha mente levemente explodindo aqui com várias coisas, porque, não sei, parece que. Sabe quando, sei lá, pensa no teatro, aí tem os atrás do teatro, sabe, tipo, as estruturas de uma aula. Enfim, tô achando levemente fascinante mesmo. É isso. Obrigado, Léo. Vai lá, Pavani. Eu tenho só um comentário, né, de que você falou do valor que tem, né, o caderno de anotações, o caderno de campo ali. E realmente, durante a aula, nesse modelo que você falou, e está rolando um debate entre os próprios alunos, é bem legal. Mas é um pouco, pelo menos eu sinto um pouco de agonia quando a gente discute alguma coisa, ou discute algo em aula, só que está num modelo mais positivo. E aí você não pode anotar, porque você não pode parar a aula para ir no seu caderno fazer anotação, só que aquilo seria muito relevante de trazer depois. E eu estava discutindo sobre essas coisas com um grupo que eu faço parte, né, do valor do caderno e como isso é desafiador de fazer em aula. E então, quando você estava falando da curadoria, eu estava pensando, nossa, isso é complicado. Aí depois teve a questão da mediação e ok, isso aqui é um problemaço, sabe? Porque o da curadoria, com tempo suficiente, você supera. Agora, o da mediação tem que ser ali bastante experiência envolvida, eu acho. Pavani, perfeito. E não é fácil, tá? Não é fácil porque, assim, primeiro que envolve uma competência de... E, assim, também tem uma coisa. Lembra, tem uma coisa maravilhosa com o caderninho de anotação. Ele é seu. Então você pode anotar da maneira que você quiser, que qualquer outra, pode ser o código que qualquer outra pessoa não entende. Mas você entende depois para você desenvolver em casa. Então, uma das coisas que eu uso muito para fazer anotação rápida é uma espécie de código pessoal que eu tenho de como anotar as coisas. Às vezes vale um tempo você desenvolver alguma coisa nesse sentido, né? Ou você usar as palavras-chave para você desenvolver depois isso. E outra coisa que ajuda é, terminou a aula, você pega as suas anotações, se for possível no mesmo dia, você já desenvolver. Porque aí a sua memória de curto prazo ajuda muito. Gente, posso prosseguir? A gente está chegando aqui, né, nos minutos finais. Um detalhe que às vezes não é muito observado, quando a gente faz essa parte da conexão, a gente vê muito o resultado. E essa parte é super gratificante, interessante. Mas a gente não pode esquecer, nessa euforia, de monitorar as participações das pessoas ao longo do tempo. Porque tem alunos e quanto tempo que eu falo de participação, eu falo, existem milhares de maneiras de participar de uma aula. Tem aluno que participa anotando freneticamente, tem aluno que faz pergunta. Agora, quando você percebe que algum dos seus alunos desligou e está indo para longe, não daquela aula, mas do processo, lembra que às vezes é hora de fazer uma intervenção. Né? Então, prestar atenção nisso é uma coisa. E aí eu conto um caso que já aconteceu comigo, né?
a gente tinha, né, enfim, uma pessoa super envolvida que, de repente, quarta ou quinta aula seguida, perdeu envolvimento, né? E estava super envolvida com o mesmo livro, foi no processo de ler o mesmo livro, porque depois de um tempo você consegue trabalhar romance nesse mesmo esquema. Né? O pacto já está mais sólido. Foi o fato de ter observado isso que apontou para a coordenadoria pedagógica uma chance de intervenção que deu a ela a visibilidade de um problema maior, pelo qual o aluno estava passando. Então, assim, é importante a gente olhar, porque como as leituras mexem com questões pessoais, às vezes você monitorar e entender se essa participação ao longo do tempo também te permite entrar em dimensões ou sinalizar para dimensões que aí exigem outro tipo de ajuda. Era algo que jamais eu conseguiria conversar, né, com aquela pessoa. Mas a coordenadoria pedagógica, né, o serviço de apoio ao aluno, ou seja lá como se chama no colégio em que vocês trabalham, tem essas ferramentas. Né? É uma coisa muito importante. A gente, às vezes, no lugar de professor, a gente quer ter todas as ferramentas. A gente não tem. Né? E a gente se penaliza por não ter as ferramentas para atacar uma determinada coisa. Também não é legal. E aí, gente, para finalizar, né, eu vou colocar aqui um exemplo, né, dentro desse exemplo, eu vou colocar aqui algumas atividades muito práticas mesmo. Primeiro, quando a gente fala de avaliação, tem um mantra. Você nunca avalia sem ter objetivo. Toda avaliação pressupõe um objetivo. Né? Segundo, a gente tem que fazer alinhamento. Ou seja, toda atividade que a gente fizer, toda avaliação que a gente fizer, tem que estar ancorada na atividade que a gente quer e no objetivo, na atividade que a gente desenvolveu e no objetivo que a gente estabeleceu para o processo. Né? Sei que para alguns de vocês isso não é novidade nenhuma, mas como eu disse, eu não estou pressupondo nenhum conhecimento pedagógico aqui. Então, o que acontece? Como é que eu estabeleço o meu objetivo? Eu estabeleço um objetivo, e lembra que a gente falou de que formar leitores não é um objetivo muito rico, só por si, a gente precisa formar leitores para a minha disciplina, a etapa na qual eu estou, o conteúdo que está associado àquela etapa, tudo isso dirige meu objetivo. Meu exemplo aqui é muito prático. Eu estou começando ensino médio, primeiro ano. Não posso pressupor que meus alunos tenham grande habilidade de leitura. Meu objetivo, em primeiro lugar, com esse processo, é familiarizá-los com um tipo de leitura que ofereça o mínimo de desafios possível, dentro dos gêneros que a gente pode escolher. Vou escolher o conto. Entre os conteúdos que a gente trabalha nesse começo, então, enredo, personagem, os básicos da narrativa. Isso vai ser contemplado ali. Legal. Então, a partir daí, eu vou estabelecer um escalonamento de complexificar essas noções de narrador, personagem, tempo, espaço e enredo. Legal. A partir daí, eu vou escolher textos que façam isso. Quando eu fizer minhas intervenções, eu vou sofisticá-las trazendo essas ferramentas a partir do que os alunos levantarem. Então, eu vou amarrar o que eu estou propondo com o que eu coloquei como objetivo. Gente, são 19h29, eu vou pedir para vocês para eu extrapolar 5 minutinhos. Tá? Prometo que eu vou fazer isso sem correr. Se você precisar sair, não fique acanhada pode sair. Mas, como eu sempre gosto de ser bastante claro em relação ao tempo, né? A gente chegou aí ao limite e eu queria extrapolar esses 5 minutinhos só para poder concluir esse raciocínio. Gente, legal. O que acontece? Se eu não alinho o que eu faço, e isso é um problema muitas vezes recorrente no ensino.
Se eu não alinho a minha prática de aula ao que eu estabeleci como avaliação, meus alunos vão ter dificuldade na avaliação. Porque eu estou avaliando por uma coisa que não... E eu falo muito disso para professor de ciências humanas, principalmente. Eu tive vários, incontáveis alunos que tinham o mesmo problema. Assistiam aulas de humanas, adoravam aulas de humanas, iam muito mal na prova e saíam da prova falando, mas eu entendi tudo, né? A prova era feita com base em produção de exercício, produção de resposta dissertativa de exercício. A prática do dia a dia não envolvia um exercício. Chegava na prova, o aluno não estava preparado para fazer o que ele precisava fazer. Acho que o exemplo mais rudimentar que eu posso dar é esse. Né? Um outro exemplo que me foi dado uma vez, no curso de eletroeletrônica, o objetivo da disciplina era saber montar coisa tal. As aulas eram inteiramente teóricas e inteiramente sobre os componentes envolvidos. Só que nunca se chegava a montar a coisa tal, nem que teoricamente. Então o objetivo está aqui, a prática está aqui. A gente precisa alinhar. A gente não está propondo que o coletivo, né? Nosso objetivo não é a formação de leitores para discutir numa esfera social, e a gente não está propondo uma dinâmica que faz isso. Nesse caso, por que não trazer uma avaliação que envolva essa dimensão? E aí, gente, de novo, né? Qual que é o exemplo que eu dou? É um exemplo que eu selecionei aqui. Eu montava uma avaliação em que os alunos se reuniam em duplas ou trios. E as questões eram questões abertas amplas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eram questões dissertativas e questões que não são questões diretas. No seguinte sentido, desenvolva o... Né, vou dar um exemplo bem prático aqui. Desenvolva uma comparação entre o espaço representado no conto A e no conto B. Mas aí, o que você vai avaliar com isso? Primeiro, essas pessoas estão discutindo. Eu estou circulando na sala. Né? E, gente, batata. Quando eu comecei a fazer essa avaliação, eu pensei, é isso que vai acontecer? E foi o que aconteceu. A galera que fazia quietinha, né, não produzia muita coisa, ou produzia coisa que não refletia a discussão. Claro, a gente está numa disciplina que tem como conteúdo ali desenvolver as respostas dissertativas de qualidade, etc, etc. Então eu avaliava por aí. Mas o que fornecia as bases para as respostas eram as discussões que eles faziam entre eles depois de já ter feito amplamente. E mais do que isso, eu percebia que conforme os alunos terminavam, eles começavam a verificar se estava escrito, não, troca isso, porque isso aqui fica melhor. Então, não só a discussão do conteúdo acontecia, como a discussão da maneira como a coisa era colocada no papel. Ora, um dos meus objetivos era justamente sensibilizá-los para as estruturas do texto. A minha avaliação está colocando isso em prática. E aí, gente, é por isso que esse processo, né, de avaliação, ele não pode ser isolado. Porque aí eu vou identificar onde estão as dificuldades e aí eu vou trazer para dentro daquele ciclo de aprendizagem essas dificuldades e como trabalhá-las. Espero que, né, com isso as coisas tenham ficado claras, né? Eu agradeço muito a atenção de vocês e os comentários, as contribuições, e espero que com esse objetivo tenha dado pelo menos uma alternativa para vocês pensarem em formação de leitores. E, de novo, a prática pedagógica é sempre dinâmica. Então, eu volto a dizer, isso aqui é uma visão, isso aqui é uma proposta. Né? Espero que ela possa ter enriquecido aí o conjunto de ferramentas dos quais vocês dispõem. Agradeço
E, como prometido, deixei aqui todas as referências que eu utilizei para preparar essa aula. Bom, pessoal, então vamos encerrando por aqui. O Fábio tem um compromisso agora, mas quem tiver alguma questão, algum comentário para fazer, pode escrever para ele, pode escrever para Ofícios, eu encaminho para ele. Eu deixei o meu e-mail pessoal com vocês na sessão passada, né? Vou deixar de novo aqui. Fábio, você pode só deixar o seu e-mail também, por favor, para quem ainda não tem. Acredito que no formulário você tenha colocado. Claro, Gabriel, Não... e eu tenho 10 minutinhos também, eu não tô, tá. na verdade, tão pressionado com o tempo hoje, então se quiserem fazer perguntas aqui, eu estou à disposição. Beleza, pessoal, então ó, aproveitem aí. Quem não tiver perguntas, fique à vontade para sair. Agradeço muito a presença de vocês e os comentários aqui, os elogios à aula do Fábio. Vou falar rapidamente para quem entrou depois, né? O módulo do Fábio se encerra hoje, mas há mais 2 módulos, o meu e o do Wisner. O próximo é a estrutura da narrativa. Vamos falar um pouco sobre os contos em suas minúcias, em sua construção, num certo estruturalismo, uma análise da narrativa curta, tá bom? Então eu deixo aqui o link de inscrição para a nossa próxima aula, que será comigo, que vai ser nesta sexta-feira, das 19 às 8h30 da noite, no horário de Brasília. E na semana que vem, na quinta-feira, dia 27, a gente tem outro encontro. Espero que vocês possam também fazer. As inscrições estão abertas até o dia 20, certo? Fábio, mais uma vez, obrigado, pessoal, obrigado pela presença. Daqui a um tempo, essas aulas vão para o YouTube, lá no canal da Ofícios Terrestres Edições, e vocês também receberão os tão mencionados certificados, certo? Qualquer coisa é só me escrever. Eu não estou deixando aqui o e-mail da Ofícios, porque está com resposta automática devido aos processos da editora, mas fiquem à vontade se quiserem escrever diretamente para Ofícios Terrestres também. Vou reforçar o e-mail aqui. Beleza? Então é isso, pessoal. Se tiverem algum comentário, alguma questão, algum ponto, aproveitem esses minutinhos finais do Fábio. Obrigado e boa noite. Obrigado, viu, Gabriel? Gente, se tiverem perguntas, fiquem à vontade. Se tiverem comentários, fiquem à vontade. Eu agradeço todo mundo aí. E se não, também fiquem à vontade para sair, né? Enfim. Para ir Obrigado até seus compromissos. Obrigado pelo comentário aqui. Vou interromper a gravação então, pessoal. Boa noite a vocês. Um abraço e nos vemos.